que estão conosco aqui nesta manhã de terça-feira. Que a palavra possa falar no seu coração nesta manhã. E mais uma vez, amados, nós estamos aqui, né, pelo Facebook e pelo Instagram. O Instagram da minha metade mais bonita, né? E você que vai ver essa live, compartilhe com alguém, compartilhe, né, com mais pessoas para que todos venham, né, ao conhecimento da verdade. E como eu disse na live de ontem, amados, essa mensagem é uma mensagem que Deus falou comigo a semana passada, e a ideia primeira era de escrever um livro, né? Mas conversando com Deus, e eu converso com Deus, viu? E Ele fala comigo assim como eu estou falando aqui nessa live, e Ele me instruiu para que eu ministrasse. Mas como é um assunto um pouquinho longo, eu dividi ela em 3 partes, né? A primeira foi ontem, quando nós falamos a respeito da separação, a queda do homem, o que aconteceu ali no jardim, o motivo da queda, o porquê nós estamos separados de Deus, e a respeito dos motivos que Deus permite certas coisas, né? E hoje nós vamos falar sobre a redenção. Redenção, eu quero mais uma vez frisar, né, o que é. A redenção é o fato ou efeito de redimir, ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, tirar do poder alheio do cativeiro. É livrar-se de um passo errado, é livrar-se das penas do inferno. Então, redenção abrange tudo isso, né? Todas as situações de liberdade, né? De restauração, de renovação, né? De reaproximação. E Deus, Ele, como eu disse, Ele independente do afastamento do homem, né? O homem saiu do jardim, Deus colocou ali um querubim, né, com uma espada inflamada para que o homem não voltasse e comesse, né, da árvore da vida. Mas Deus nunca perdeu, né, a sua criação de vista. Tanto que Ele vem acompanhando o homem, Ele vem dando diretrizes para o homem, através da lei dada lá a Moisés no Sinai, né? E vem acompanhando, vem tentando mostrar para o homem o que ele queria do homem, tentando mostrar para o homem um caminho melhor. Mas agora o homem, ele ficou conhecedor do bem e o mal. Ele sabe o que é certo e o que é errado. E Deus, na sua longanimidade, Ele deixa o homem ir, Ele dá um livre-arbítrio para o homem. Tanto que lá em Deuteronômio, no capítulo 28, depois no 30, ele mostra, né, o que ele está esperando do homem. Ele mostra o que ele podia fazer para o homem que obedecesse a sua palavra. E ele põe lá no monte, né, nos 2 montes, divide a tribo de Israel, as tribos de Israel, e num dos montes ele fala as bênçãos e na outra a maldição. O que aconteceria com aqueles que o seguissem, que obedecessem a sua palavra, e com aqueles que o rejeitassem, né? E ele fala ali sobre as bênçãos e a maldição. E depois, mais para frente, no capítulo 30, ele fala para o homem, olha, eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí, ele não dá um conselho, mas ele dá como que se fosse uma ordem. Ele fala assim, olha, escolha a vida para que vivam você e a sua semente. E ele fala, ali ele dá uma deixa para o homem, escolham a vida. Mas o homem continua na sua mesma condição, na sua mesma situação, né? E afastado de Deus. Até que Deus, ele começa a... Eu acredito, né? Isso não está na Bíblia, mas ele começa a pensar. O que eu vou fazer para trazer, né, a criatura de volta a mim? O que eu vou fazer para trazer o homem, né, novamente ao conhecimento da minha vontade, né? A perfeita vida que eu tenho para eles, né?
E aí, em Gálatas, no capítulo 4, do verso 4 ao 7, diz assim, olha: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, e sob a lei. Assim o fez para resgatar-nos, a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como filhos, e porque nós somos seus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho de Deus, o autorizou ou tornou herdeiro dele. Então, quando você aceita Jesus, você se torna herdeiro de Deus. Em João 3,16, assim, né? Um versículo mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então Deus amou o mundo, ou seja, eu e você, as suas criaturas, né? E ele agora envia aquele que ia nos trazer a redenção, Jesus Cristo, né? Na cruz do Calvário, ele foi a nossa redenção, a nossa restauração, a nossa religação com Deus, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Nós fomos afastados de Deus depois da queda no Éden, né? Agora nós, por nós mesmos, nós nunca iríamos voltar para Deus. Por nós mesmos, nós nunca iríamos voltar a ter comunhão íntima com Deus. Porque o Espírito agora que habita em nós, né? O Espírito de Satanás que habita em nós, em virtude da queda, ele nunca vai querer que nós reatamos com Deus. A função deles é nos afastar de Deus, é nos deixar longe de Deus, longe do Criador, né? E aí é aquela briga, né, que existe dentro de nós. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós tornamos a ter em nós a natureza divina. Mas a natureza satânica, com esse gesto, ela continua em nós. Ela continua querendo nos dominar, querendo ordenar a nossa vida, né? Então é aquela briga que Paulo fala, né? Que ele briga, uma briga interior, que ele fala que aquilo que ele deseja fazer, ele não faz, mas aquilo que ele não quer fazer, ele faz e vice-versa. Então, eu fiquei pensando sobre isso, essa briga, né? E quando aceitamos Jesus, o Espírito Divino retorna em nós. Então, por isso que há entre nós uma briga, né? E Paulo fala, né? Mas, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, olha: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova. Mas isso, o fato de aceitarmos Cristo, de termos uma coisa nova no nosso coração, não afasta, né, a natureza satânica que em nós permanece, né? É numa luta constante. Em Romanos 7, do verso 14 ao 25, Paulo fala, né, da luta constante entre a natureza divina com a satânica. Quando predomina em nós a natureza divina, já não nos preocupamos com o que vamos ter no céu, né? Porque o céu para nós, para a natureza divina, é uma realidade, né? Já é uma realidade para quem é dominado pela natureza divina. Então nós não nos preocupamos com o que vamos ter no céu, porque em João 14, Jesus já falou: vou vos preparar lugar. Então, o lugar para o Filho de Deus, que nele ordena e prevalece a natureza divina, ele já tem um lugar preparado. Então, como que eu vou ficar aqui, né? E isso me leva a entender qual vai ser o nosso modo de vida aqui. Qual vai ser o nosso testemunho aqui. Porque o nosso modo de vida aqui, o nosso testemunho aqui, é o que vai determinar que natureza habita em mim.
Eu estou sendo dirigido, regido por que natureza? A divina ou a satânica? Então, o meu testemunho aqui é que vai mostrar que natureza está morando em mim, que natureza habita em mim, né? Então eu tenho que entrar numa luta constante, porque o mal que habita em mim quer prevalecer, e o bem quer também prevalecer no meu coração. Então eu tenho essa luta, né? Então quando predomina em nós a natureza divina, nós sabemos o lugar que está preparado para nós. Mas quando é a satânica, então eu me afasto de Deus, né? Eu me afasto das coisas de Deus. Então, como que eu descubro que natureza, qual é a natureza que está predominando em mim? Como eu descubro, né, qual é o verdadeiro motivo de eu servir a Deus? Como eu descubro isso? Então eu tenho que ser, primeiro, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Mas como assim honesto comigo mesmo? Eu tenho que realmente ver quem eu sou, como eu ajo, como eu falo, né? Eu tenho que realmente se mostrar para mim mesmo, e não só para mim mesmo, mas quando eu me mostro para mim mesmo, eu vou mostrar para os outros, né? A quem está regindo a minha vida. Qual é o meu caráter, se é o meu caráter divino ou se é o meu caráter satânico que está predominando. Então, quando eu vejo isso, eu já não me preocupo mais quando eu vou para o céu, porque eu sei que eu vou, porque eu sei que eu vou estar lá. Agora, a minha preocupação é como eu estou vivendo aqui, a minha vida aqui agora, como ela é. Qual o testemunho que eu estou dando? Qual o testemunho que nós estamos dando? Se eu falo uma coisa e faço outra, se eu ensino uma coisa e vivo outra, de outra maneira. Então, tudo isso eu tenho que entender, né? Que natureza está predominando em mim. Entendendo, né, que depois da queda, eu já não sou mais a imagem e a semelhança de Deus, mas a imagem e a semelhança de Adão. E depois da queda, Satanás entrou na história, né? E nós trazemos essa natureza de Adão para nós, né? Tanto que Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe, né? Por quê? Porque depois da queda, depois do pecado, a natureza divina que estava em nós ficou de lado. E a natureza satânica começou a prevalecer. Tanto que prevaleceu, né, que o próprio irmão Caim matou o irmão dele por ciúmes, né, por inveja, por sei lá por quê. Mas por quê? Por causa da natureza satânica, né? Então, se eu conheço a minha natureza, a qual predomina em mim, eu vou obedecer. Se a minha natureza é divina, eu vou obedecer ao Espírito que fala no meu coração, né? Que me mostra a proximidade de Deus, a proximidade do céu. Mas se eu estou obedecendo à natureza satânica, então eu vou viver do desejo da minha vontade, a vontade da minha carne, aquilo que satisfaz a minha carne, a minha vontade aqui na terra, né? Aquilo que eu faço aqui na terra, obedecendo a Satanás, né? Ao pecado. E aí, mas como que eu descubro, como que eu vejo na palavra de Deus, que espírito eu estou seguindo? Que natureza está predominando em mim? Eu vou descobrir pela palavra. Por essa palavra de Deus aqui, a Bíblia Sagrada, ela tem as respostas para a nossa vida. Ela tem todas as respostas. Ela tem o caminho, o único caminho, né, que nos faz descansar aqui na terra, independente da situação pela qual possamos estar vivendo. Então, o salmista, né, ele diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No Salmo 119, o versículo 105. Oséias, no capítulo 6 e o versículo 9, ele diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus, porque a palavra é que vai nos mostrar o caminho certo. A palavra é que nos liberta da maldição, nos liberta do pecado, nos liberta de todas as coisas que nos afastam de Deus.
E quando eu leio a palavra, eu começo a entender como tem que ser a minha vida aqui. Quais são os motivos que eu estou servindo a Deus. Por qual motivo eu estou servindo a Deus? Né? Mas esse por qual motivo vai vir na conclusão dessa mensagem. Né? E aí você vai ver, assim como eu vi, né, que tenho que mudar muitas coisas no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de falar. Tenho que entender muitas coisas, né, que Deus faz, que Deus nos mostra, para podermos realmente nos descobrir. E o interessante e o gostoso da palavra de Deus é isso, queridos. Por quê? Quando eu começo a conhecer mais a Deus, quando eu começo a conhecer mais a Deus, eu passo a me conhecer mais. Eu passo a ver em mim aquilo que eu não via. Eu passo a enxergar aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço. Aquilo que eu devia fazer e aquilo que eu não devia fazer. Quando mais próximo de Deus eu estou, mais eu me descubro. Olha que coisa interessante, mais eu vejo o meu caráter. Mais eu percebo qual é o caráter que eu estou obedecendo. Se é o divino ou se é o satânico. Porque ele continua em mim. O velho homem não morreu, ele está aqui. Mas eu vou controlar me conhecendo. E Deus, ele usa de meios, ele usa de estratégias para que nós nos conheçamos melhor. Deus nos conhece. Deus sabe como nós somos. Deus já nos conhece de cabo a rabo, querido. Deus sabe como nós somos, né, sem mesmo nós abrirmos a nossa boca. Deus não conhece. Lembra que Jesus falando lá para os seus discípulos, ele fala assim, olha, isso é a intenção do coração do homem. O Senhor já sabe qual é a intenção do nosso coração. Aquilo que nem nós mesmos conhecemos de nós, Deus já sabe. Deus sabe o que vai acontecer se Ele não, de alguma maneira, não se mostrar para nós, não nos ensinar aquilo que Ele quer de cada um de nós. Né? Porque nós mesmos não vamos aprender nada. Então nós temos que estar atentos àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está usando para que a gente possa nos conhecer. Porque Deus a gente conhece, né? A palavra de Deus é clara. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos. Então, basta olharmos para a natureza e nós vemos Deus. Basta soprar o vento, nós sentimos a presença de Deus. Basta isso para nós vermos Deus em todas as coisas. Né? Mas, e eu? Como eu me vejo? Como eu sou? Qual é o caráter que está predominando na minha vida? Então vamos à palavra de Deus mais uma vez para entendermos, né, se nós estamos obedecendo ao caráter divino ou se nós estamos obedecendo ao caráter satânico. Né? Em Gálatas 5 de Gálatas, do versículo 16 ao 26, eu vou ler alguns deles, está escrito assim, olha. O versículo 16 diz assim, fala lá sobre as obras da carne, as obras que são regidas na sua maioria das vezes pelo Satanás, né? Pelo caráter de Satanás que ainda opera em nossas vidas. Né? Então diz assim, as obras da carne, Paulo está falando lá aos Gálatas. Primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Quem comete tal coisa não herdarão o reino de Deus. Olha só, queridos, as obras da nossa carne, as obras que é regida, né,
pelo caráter de Satanás, aquilo que satisfaz a nossa carne e que alegra Satanás, né? É a prostituição, né? É a impureza, a impureza. Como assim? Não estou entendendo impureza, né? Eu poderia descrever aqui cada item desse, mas eu quero me ater apenas a alguns para não prolongar, né, essa mensagem. Mas a impureza, né? E o que Paulo está querendo dizer aqui com impureza, queridos? Impureza nesse quesito aqui, eu entendo, e a verdade não está comigo, né? Porque nenhuma profecia de particular interpretação, mas impureza aqui eu entendo que são os nossos desejos íntimos, os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos e que ninguém vê, que ninguém ouve, que ninguém sabe, mas o Eterno ouve, o Eterno vê, o Eterno sabe, né? E aí são as impurezas, né, que nós trazemos no nosso coração, são as coisas que nós não queremos revelar para ninguém, mas que está no nosso oculto, né? Aqueles nossos desejos, né, mais profundos. São a idolatria, né? A idolatria aqui não é só imagem de santo, de santa, não é só se curvar diante de uma imagem, né? Como nós vemos muitas e muita gente fazendo, né? Se dobrando diante de imagens, né? A idolatria não é só isso, a idolatria não é só aquele ídolo que nós carregamos no andor, né? Nas procissões que não é isso, isso é uma das idolatrias. Mas idolatria também, querido, é aquela pessoa que para você está no lugar de Deus. Aquela pessoa que você idolatra, né? Que você é fã número 1, aquela pessoa que para você o que ela fala é uma ordem. Isso também é idolatria. Tem gente que idolatra um carro, tem gente que idolatra uma casa, tem gente que idolatra, né, um filho, uma filha, um marido, um namorado, né? Tem gente que usa a idolatria de tantas maneiras, amados, né? Mas nós temos que entender isso. Quem faz isso não vai herdar o reino de Deus. Porque quem faz isso, quem age nesses frutos da carne, está agindo na natureza satânica. E não dá para misturar as coisas. Não dá para que as duas naturezas vão para o céu. Não tem como. Não tem como, não tem jeito, né? Então nós temos que entender como eu estou agindo, o que eu estou fazendo, né? Quais são os frutos que eu estou dando, o que eu estou doando para Deus por aquilo que Ele me deu, né? E aí eu vejo assim o fruto do Espírito. O fruto do Espírito qual que é, amados? É a caridade, é o gozo, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé, é a mansidão, é a temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra quem age dessa maneira, e caridade aqui não é só você dar esmola, não, dar um prato de comida para alguém. A caridade aqui vai além disso. A caridade aqui quer dizer amor. O amor verdadeiro, o amor derramado no nosso coração pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Deus, porque Deus amou a nossa vida de tal maneira, querido, que Ele se doou, Ele se deu, né? Para que nós pudéssemos estar novamente ligados com Ele. Então, caridade aqui vai além de ser bonzinho, é amor. Né? O primeiro mandamento e o segundo mandamento que o Senhor Jesus deixou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E aí eu pergunto, quem é meu próximo? Né? Meu próximo é a minha mulher? Meu próximo é minhas filhas, meu neto, minhas netas? Não, meu próximo é todo aquele que se apresenta diante de mim. Se eu estiver andando na rua e vir lá um mendigo, um pedinte, aquele é meu próximo, que eu tenho que mostrar para ele o amor de Cristo, o amor de Deus. Meu próximo é aquele, olha, o próximo é aquele que muitas vezes para na nossa frente e estende uma arma para nos roubar. Sabia que ele é nosso próximo? É aquele que está diante de nós, é aquele que nós devemos também mostrar o amor para ele. É difícil, não é? Não é difícil.
Mas o Senhor nos alerta, né? Aquele que ama, quem pode lhe retribuir alguma coisa, não amou ninguém. Né? O duro é amar os nossos inimigos. Isso é duro, né? E caridade aqui, nesse fruto do Espírito, quer dizer isso. Independente dele te ofender, independente dele te destruir, né? O amor de Deus tem que estar em você por aquela pessoa. Você tem que orar por aquela pessoa para que ele possa vir ao conhecimento da verdade e se libertar, assim como você se libertou, ou pensa que se libertou. Porque se você não demonstra ainda esse amor, você não se libertou ainda não, você ainda é regido pelo caráter satânico. Né? É difícil, eu sei, querido. Para a nossa natureza é quase que impossível, né, fazer uma coisa dessa. Mas é o que nós temos que demonstrar, é o que nós temos que fazer, né? Porque Deus, ele conhece as intenções do nosso coração. E muitas vezes as intenções do nosso coração é que vai fazer nós escaparmos da condenação eterna. Perfeitos, querido. Nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Mas não estamos, então nós temos que pelejar, lutar contra nós mesmos, né? Eu digo que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Por isso que de vez em quando eu paro na frente do espelho e fico me olhando e conversando comigo mesmo. E falo, olha, eu uso essa expressão, ó cara, você precisa mudar nisso, mudar naquilo outro, você precisa aí fazer algumas coisas diferentes, né? E começo me mostrar, ou mostrar para mim mesmo, os meus erros. Os meus erros. A minha virtude eu não preciso mostrar, né? Porque as pessoas em volta me mostram. Mas o meu erro, né, eu tenho que mostrar. O meu erro só vai mostrar para mim aquele que me ama de verdade, de fato. Né? Esse vai mostrar os meus erros. Né? Os outros não, os outros vão falar que eu estou indo muito bem. Né? Mas o gozo, né? A paz é o primordial na nossa vida. Não importa a situação por a qual possamos estar passando, mas a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Ela vai além do nosso entendimento, ela vai além daquilo que a gente possa imaginar, né? E as pessoas não entendem quando uma situação de desespero, né, de sofrimento, de dor, mas o nosso semblante transmite aquela paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento. As pessoas não entendem, né, isso. Mas essa paz que faz a diferença, né? A longanimidade, né? Ou seja, não explodir por qualquer coisa, né? Por qualquer coisinha explode, por qualquer coisinha já quer sair na briga, né? Já quer sair nos entretantos, né? Então não pode ser. Se eu ajo dessa maneira, eu estou deixando o caráter satânico agir na minha vida. Né? Eu estou mostrando o caráter satânico quando eu por qualquer coisinha vou para a briga, xingo, sou xingado, ofendo. Então eu tenho que ter longanimidade, né? Parar para pensar antes de responder, analisar a situação. Benignidade, né? Aqui é a bondade além da conta, né? É ser bom, né? Não só para os bons, mas para o ruim também. Isso é benignidade. Né? A bondade tem que estar no nosso coração, né? A disposição de ajudar as pessoas, independente do que elas são ou do que elas têm, né? Hoje a gente ajuda muito quem tem, que pode nos retribuir, né? Mas a bondade, né? A benignidade é ajudar quem não pode nos dar nada, que não tem meios de nos compensar ou de recompensar, né? Então, a fé, aquela fé que enxerga o que não existe, essa fé que nós temos que ter no nosso coração, né? As pessoas falam, você não vai conseguir. Olha, para você eu não vou conseguir, mas a fé faz o impossível acontecer. Eu estava, só vou abrir um parentezinho aqui, querido. Estava deitado ontem, e estava orando, né, falando com Deus, e eu, na minha oração, falei, Senhor, manifesta a tua presença aqui agora, né, para que eu possa
para que eu possa ver que o Senhor está cuidando de mim, da minha casa, dos meus. Irmãos, eu tive uma experiência única. O anjo do Senhor, ele se apresentou do meu lado. E foi coisa assim fantástica. A sala, ela se iluminou inteirinha. E quando ela se iluminou, que eu vi, né, o anjo do Senhor do meu lado, e ele abanava as mãos assim na minha direção e na direção da casa. E eu via aquelas cores que não existem na terra, amados. Não dá para descrever as cores daquela vestimenta daquele anjo. E eu gritei para a Cidinha, falei, Cidinha, você está vendo? Você está vendo? E ela falou, não, eu não estou vendo, né? Não estou vendo, mas eu estou sentindo, né? E eu continuei por um bom tempo vendo aquele anjo, aquele ser celestial do meu lado, né? Então, Deus, ele se mostra nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele mostra, fala, olha, eu estou do teu lado, eu estou contigo, eu te protejo, eu te guardo, né? Deus, ele sempre está nos guardando, nos protegendo. Ele sempre está nos instruindo para que em nós opere o caráter divino, né? Então eu comecei a ver isso e falei, nossa, contra essas coisas não há lei. E depois eu tive uma noite tranquila. Por quê? Porque o anjo, a presença do Senhor, estava aqui na minha casa. Como está aqui agora. Agora, eu não estou vendo a manifestação, mas ele está aqui. Porque ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Então ele está aqui do nosso lado, nos guardando, nos livrando, né? Então, amados, a redenção da nossa vida, a nossa religação com Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Para isso ele veio. Ele veio com um propósito. Ele veio para entregar a sua vida por amor de mim e de você. Ele veio fazer o que ninguém faz. Ele veio fazer o que ninguém faz. Né? Aí fala assim, muita gente fala, eu dou a minha vida por fulano de tal. Dá nada. Às vezes, amado, nem a mãe dá a vida pelo filho que foi gerado dentro do seu ventre por 9 meses, né? Nem ela dá, porque está na nossa natureza humana, querido, preservar a vida. E quando nós vemos que alguma coisa possa acontecer com a nossa vida, nós recuamos, né? Então, Deus não, ele veio com um propósito, dar a sua vida, por amor de nós, por amor de mim. Deus amou o mundo, eu e você, de tal maneira que ele deu o próprio Filho. Olha que coisa maravilhosa. Ele deu o próprio Filho, ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu o primogênito. E com esse gesto, Deus espera de nós, amados, que nós também demos para ele, ou demos para ele, o melhor de nós. O melhor que nós podemos dar a Deus. E muitas vezes, o melhor que nós podemos dar a Deus, e muitas vezes não, tenho certeza daquilo que eu vou falar, não é o nosso valor monetário que nós damos para Deus, não. Não é a nossa oferta física que nós damos para Deus, não. O que Deus espera de nós, realmente, prevaleça em nós o caráter dele, aquilo que ele nos deu, o amor sem compromisso. O amor sem compromisso. O amor sem esperar nada em troca. O amor sem esperar recompensa nenhuma, né? Isso que Deus espera de mim e de você, né? Porque é muito fácil nós ajudarmos quem pode retribuir para nós. Mas ajudar aquele que nunca nos viu e que nunca mais nós vamos ver, né? Esse é difícil ajudar, né? Então é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus veio fazer, nos resgatar da maldição do inferno. Né? Ele veio consumar a nossa redenção. Da parte dele, a nossa redenção está consumada. Da parte de Deus, ele já colocou a ponte que nos leva de volta à sua presença. Da parte de Deus, quando ele disse lá na cruz do Calvário, está consumado, ali ele estava falando, olha, está consumada a nossa redenção, a nossa salvação, né? Da parte de Deus já está consumado. Mas e da nossa parte?
E o que nós estamos fazendo? E o que nós estamos dando a Deus? Uma certa feita eu estava olhando para o arco-íris. O arco, tira o íris aí, me perdoe, tira o íris. É só o arco. Né? Na palavra de Deus não diz íris, só o arco da aliança. E como o arco da aliança eu entendo que ela é um círculo completo. Mas nós só vemos metade do arco. E uma vez eu estava pensando sobre isso, e Deus me fez ver, me fez enxergar que a parte visível do arco é Ele, é o Senhor, que todo mundo vê, todo mundo conhece a sua intenção, todo mundo conhece aquilo que Ele quer fazer, todo mundo sabe como Ele age, todo mundo sabe como Ele é misericordioso, bondoso, amoroso, até com os inimigos. Mas a parte encoberta do arco, porque o arco é uma aliança, um arco completo, a parte de baixo sou eu. É você, a parte de baixo, aquela parte que ninguém enxerga, que as pessoas não veem, só vê a parte externa, o brilho, né, as cores do arco. Mas a parte que está encoberta, que fecha a aliança, que fecha aquele elo, somos nós, queridos. E essa parte só Deus vê, só Deus conhece. O que está encoberto em nossa vida, só Deus revela, só Deus sabe. Mas como Ele revela isso? Como Ele mostra isso? Aleluia! Opa, lamachiri, calamas. Ora, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parte encoberta vai ficar para a conclusão da mensagem. É tremendo. Eu aconselho você a não perder a conclusão da mensagem, porque você vai te conhecer, você vai se ver. Quem é você de fato? Que caráter age na sua vida? Por que você está servindo a Deus? Qual é a sua intenção em servir a Deus, em pregar a palavra, em ir para a igreja? Qual é a intenção verdadeira do seu coração? Na conclusão dessa mensagem, você vai descobrir assim como eu descobri, queridos. E eu falei, Senhor, me perdoe, Senhor. E vai me ensinando. E você vai ver, querido, o que Deus faz para nos ensinar. O que Deus faz para que nós tenhamos os nossos olhos abertos. O que Deus faz para que nós vejamos qual é o caráter que está predominando em nossa vida. Como Deus faz para nos mostrar se quem está predominando em mim é Ele ou é Satanás. É coisa tremenda, queridos. Então eu já te convido para você estar conosco amanhã. Mais ou menos esse horário, entre 9 e 9h30, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Mas eu te convido, não perca a conclusão dessa mensagem, porque vai te surpreender. Você vai ficar surpreso, isso eu garanto. Você vai ficar surpreso com você mesmo. E você vai ver ainda o quão longe você está do céu, o quão longe você está de Deus. Porque quando Deus me deu essa mensagem, eu e Deus, o eu precisa mudar muito para estar próximo de Deus. Então, queridos, essa é a segunda parte da mensagem, a redenção. Ela já foi feita com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Já foi consumada, né, a nossa redenção. Agora, permanecer redimido depende de nós, depende do nosso caráter, depende da nossa vontade, depende daquilo que fazemos aqui, aos olhos de todo mundo. Porque, como eu disse, a parte bonita da aliança é Deus. A parte que é vista de longe é Deus, que é a parte externa do arco. Mas a parte encoberta que fecha aquela aliança somos nós. É eu e é você. E essa só Deus conhece. E essa só Deus nos mostra. Ele vai nos mostrar na conclusão dessa mensagem. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o Brasil. Você que está nos vendo nessa live, né? Tem algumas pessoas que estão nos vendo. Eu quero clamar, né, para que você receba de Deus as bênçãos dele.
e que você não perca o final desta mensagem. É muito linda o final desta mensagem, é reveladora. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.